Olá, seja bem-vinda à nossa nona aula aqui do nosso terceiro curso dos 27 perfis de personalidade, aula de encerramento desse terceiro curso. E o tema dela é: as pessoas se inspiram em pessoas e não na perfeição. Antes da gente poder trocar esse bate-papo, essa aula mais fluida, essa última aula é sempre uma aula muito de coração, muito de alma que eu trago aqui para vocês, então não vai ter slides, mas vai ser uma troca muito engrandecedora, eu acredito. Eu peço licença antes de iniciar para que eu possa reverenciar humildemente a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio o seu eu superior, a sua alma, para que juntos e juntas possamos compartilhar os nossos aprendizados, estudar um pouquinho e refletir sobre os nossos comportamentos. Eita, já estou chutando tudo aqui, ó. Que acontece, né? Esses 3 perfis de personalidade, que a gente estudou até aqui, que eu compartilhei com vocês esses conhecimentos, eles têm a ira, a raiva na base da personalidade. Mas não é apenas eles. Todos nós somos seres humanos, todos nós sentimos raiva e, honestamente, a maioria de nós não sabe como administrar o sentimento de raiva. E realmente, na prática, é uma coisa muito difícil, não é uma coisa simples, né? É uma coisa que a gente vai tendo várias oportunidades na vida de ir passando por situações para a gente sentir raiva, para a gente muitas vezes perder o controle, para a gente perceber que isso não é saudável, que isso não agrega a gente, que às vezes a gente perde a oportunidade, sabe, de ter várias conexões muito legais por conta de não saber fazer o manejo de como que a gente lida quando a gente sente essa sensação. E, é claro, em muitos casos, a gente nem percebe que a gente está passando por uma experiência onde é a raiva que está influenciando a gente. Então, todas as vezes que a gente fica tentando vencer um debate em uma discussão e a gente quer sair dali com a razão, a energia, a emoção da raiva, ela tá por trás dessa inflexibilidade da gente aceitar que o outro saia com esse significado de que venceu, com esse título, de que venceu a discussão. Mas a raiva faz a gente se tornar inflexível. Outra coisa que a raiva faz com a gente, às vezes a gente não percebe, acontece algo e eu acredito que a pessoa fez algo de errado. Só que eu não percebo que isso que eu acho que ela fez de errado é só porque ela fez algo que não corresponde com as crenças que eu tenho do jeito que tem que ser. E aí eu fico esperando que ela venha pedir desculpa pra mim. Eu fico esperando com que ela venha assumir que ela errou pra mim. Quando na verdade na cabeça dela ela tem outras crenças, ela acredita em outras formas de viver. E aquilo pra ela não tá errado e ela não vai vir pedir ajuda. Então eu vou ficar remoendo aquilo, eu vou ficar isolado daquela pessoa, às vezes eu vou passar meses, semanas, anos sem ir em nenhum lugar, sem visitar a casa de um parente, de um familiar, de um amigo, porque eu tô esperando alguém lá vir se redimir de algo que eu acredito que a pessoa fez de errado e eu não tô percebendo que, na verdade, isso é a raiva também. Que eu tô sentindo, só que eu não tô assumindo que eu tô frustrado porque eu criei uma expectativa de que ela agisse de uma forma que ela não é, e a minha expectativa tá frustrada e eu tô tentando responsabilizar e culpar ela. E aí nisso eu me perco de mim mesmo e vou acabando, não conseguindo manter as minhas conexões. Então se percebe que a raiva ela está presente no nosso comportamento em vários pequenos padrões comuns de qualquer pessoa, mas também tem esses 3 perfis de personalidade que tem ela muito forte. E esse terceiro é aquele que explode, que xinga, que é ciumento no relacionamento, ou ciumenta, pode ser homem, mulher, que acredita que tem uma missão para ser realizada e às vezes perde a linha e perde o limite, sabe, do que é saudável fazer para alcançar isso. Então, quando a gente começa a olhar para todas essas inflexibilidades que a gente tem, para toda essa rigidez que a gente tem, e a gente começa a perceber que tem a emoção da raiva por trás desses momentos, a gente começa a dar uma possibilidade para a gente, uma oportunidade da gente poder sentir essa raiva. Ok, eu tô com raiva, então se eu tô inflexível, isso tá significando ali uma raiva que tá. Tô com raiva do quê? Tô com raiva de qual comportamento? Tô com raiva de qual situação? E sentir. Permitir que essa emoção apareça, permitir que a gente vivencie ela. Para que quando eu vivenciar ela,
dentro de mim, eu respirar, eu deixar o meu corpo sentir fisicamente ela, eu respirar uma respiração profunda, uma respiração lenta, uma respiração onde eu conto até 4, puxando o ar com o meu nariz. Aí eu seguro 4 segundos o ar dentro do meu pulmão. E aí eu solto bem devagarzinho, contando até 4 pelo nariz. E aí antes de puxar o ar novamente, eu conto até 4 com o pulmão vazio. E eu vou fazendo essa repetição de 4 tempos, né? Puxo o ar 4 segundos, seguro o ar por 4 segundos, solto o ar devagar por 4 segundos, antes de puxar, segura sem ar por 4 segundos. São 4 tempos diferentes, 4 momentos diferentes. Essa respiração, aceitando que eu estou com essa emoção, vivenciando ela, vai fazendo com que eu vá integrando ela, com que eu vá assimilando ela, com que eu vá aprendendo a lidar com ela. E sim, vai ter vários momentos que a gente não vai conseguir. Vai ter vários momentos que a gente vai perder a linha. Vai ter vários momentos que a gente vai achar que a gente não consegue, que essas técnicas não são pra gente, que, poxa, eu não nasci pra isso, sabe? Eu nasci realmente pra ser desse jeito que eu sou. E não é isso, é uma coisa da gente continuar persistindo, perseverando, persistindo, perseverando, sabe? E aos poucos a gente vai vendo pequenas mudanças que vão se transformando em mudanças maiores e a gente vai se tornando uma pessoa com mais equilíbrio, com mais leveza. Quer dizer que eu ainda não posso estourar em algum momento? Não, não quer dizer isso, mas quer dizer que menos vezes está acontecendo. Você está diminuindo a frequência. Então não importa se você vai um dia ou não estourar, porque você é um ser humano. O que importa é se você consegue diminuir ao máximo a quantidade de vezes que isso vai acontecer. E quem sabe, né, algumas pessoas conseguem eliminar. Quem sabe, né? Aí vai de cada pessoa, vai do desenvolvimento de cada um. Mas quando a gente começa então a perceber que a raiva, ela é apenas uma defesa do nosso ser para quando a gente sente que aquilo que é importante foi violado, os limites foram violados, o respeito foi violado, os acordos foram violados, quando a gente começa a perceber que a raiva está expressando isso, limites foram desrespeitados, sabe? Coisas que eu acredito, valores meus foram desrespeitados. Não quer dizer que a outra pessoa esteja fazendo algo de errado. Às vezes a gente só interpretou como um desrespeito ela pensar diferente. Mas a experiência que a gente está vivendo quando a raiva vem é isso. Algum limite meu foi desrespeitado. Quando eu começo a trazer essa consciência para isso, de que, poxa, então é isso que está acontecendo dentro de mim? Eu estou me sentindo desrespeitado, desrespeitada? Sim, é isso que está acontecendo dentro de você. Então é por isso que eu tô com raiva? É, de alguma forma sim. Então deixa eu começar a olhar para isso. E aí, conforme eu vou sentindo essas raivas, eu vou percebendo que essa forma de se defender dessa maneira tá ligado com memórias do meu passado. Aí eu começo a lembrar de onde que isso pode estar vindo. É tudo um processo, leva um tempo. E aí, às vezes eu vou precisar chorar. Honestamente, na maioria das vezes a gente vai chorar, porque a gente vai se conectar com alguma emoção, com alguma memória mais marcante, a gente vai chorar, a gente vai pôr pra fora. E conforme a gente vai aceitando passar por esses processos naturais de desenvolvimento da vida e chorando e colocando pra fora, e sabe, se abrindo para sentir a vida, para vivenciar a vida e não mais ultrapassar o outro achando que a gente tem o direito de mudar o outro, de transformar o outro, aí a gente vai começando a ter uma outra conexão com essa energia da raiva. Aí essa emoção da raiva ela vai se passando a ser uma emoção de criatividade de criação, porque a raiva, né, como a gente percebeu, ela tem uma potência muito forte. Então, quando eu consigo usar a energia que a raiva me dá para ser criativo, ao invés de ficar controlando as outras pessoas, machucando as outras pessoas, inflexível perante as outras pessoas e usar isso como uma disciplina, como autorresponsabilidade, aí a gente começa a acessar uma outra camada do nosso ser que é realmente aquilo que a gente é no nosso mais profundo, que é uma pessoa muito alegre, que é uma pessoa muito criativa, que tem boas ideias, que está sempre fazendo coisas, não necessariamente coisas que são, né, que chamam a atenção, que vai fazer você ficar famoso ou famosa, não é nesse sentido, mas que está sempre fazendo coisas, sabe, se envolvendo em projetos, em coisas novas, e está fazendo aquilo que faz sentido para você, e está contribuindo com algo, e está desenvolvendo algo novo. É uma pessoa que está ativa na vida, é uma pessoa que se sente bem vivendo a vida, é uma pessoa que está alegre em estar na vida, é uma pessoa que ela tem prazer de estar vivendo.
E ela não tá preocupada com as outras pessoas no sentido de se elas estão fazendo certo ou errado. Ela simplesmente está olhando pro dela e buscando aprimorar o dela. E isso vai trazendo uma leveza. Isso vai trazendo uma tranquilidade. E isso vai fazendo com que as pessoas queiram estar mais perto da gente. Porque, honestamente, as pessoas querem estar perto de quem trata elas com respeito, com carinho. Mas também é importante você saber que no processo de você lidar com essa raiva que está reprimida, que você vai ficar mais agressiva, mais agressivo, que você vai ficar mais ignorante, mais inflexível e que por um período vai ser necessário que você se perdoe por isso estar acontecendo e que você se ame e se aceite neste momento de transformação dessa maneira, porque em algum momento vai aliviar. Isso vai acontecer. Você vai voltar a ser uma pessoa mais flexível, mais leve, ou você vai conseguir se tornar uma pessoa que é flexível e leve, conforme vai escoando, conforme vai gastando, é como se fosse uma bateria, e essa bateria está acabando, e aí vai ficando mais fraco, vai ficando mais brando. Então, se perdoe também e se respeite, sabe? Aceite que você é um ser humano e que você vai, em alguns momentos, perder o equilíbrio. E que você vai fazer coisas que talvez você julgue que não são coisas que um ser humano faria. Não tô falando de coisas drásticas, mas eu tô falando às vezes coisas do dia a dia que às vezes a gente se culpa, fala, poxa, eu fui ignorante ali, putz, eu fui arrogante ali, putz, eu fui... Isso vai acontecer nesse processo de cura. A gente precisa ter essa clareza, sabe? Talvez algumas conexões a gente vai acabar perdendo no meio do caminho, né? Tô falando muito de um lugar de ser humano, sabe? De quem nos últimos tempos passou por um processo assim e perdi, né, algumas conexões por conta de comportamentos que eu tive e essas pessoas, elas não conseguiram, entende? Tipo assim, me dar uma outra oportunidade. E tá tudo bem, porque é o limite delas. Foram algumas pessoas. Mas outras pessoas já conseguiram me compreender. Já teve outras que, inclusive, me acolheram, sabe? Eu conversei com um colega, por exemplo, na semana passada, e eu falei com ele exatamente desse processo, assim, então eu falei, cara, nossa, agora que passou, sabe, todo o olho do furacão, que eu ressignifiquei a emoção, eu tô vendo que de vários comportamentos que eu tive e tal. E eu tô vindo aqui te pedir perdão, né? E esse amigo, ele pegou e falou, cara, o que eu posso falar pra você? Você tá tentando se encontrar, você tá tentando se conhecer, você tá fazendo a sua jornada, seu caminho. Ele falou, eu não tenho nada pra te perdoar, eu não tenho nada pra te julgar, eu só tenho a te dizer que você foi corajoso de encarar as coisas que você tinha pra encarar e eu admiro isso. E eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Falei, nossa, obrigado. Eu tava precisando muito desse amor, desse carinho, sabe? Assim, incondicional. E a gente vai encontrar pessoas assim no caminho. Então a gente vai encontrar pessoas que não vão querer dar mais uma chance pra gente. A gente vai encontrar pessoas que vão dar uma chance depois de um tempo. E a gente vai encontrar pessoas que vão nos acolher mesmo com tudo o que aconteceu. E essa é a beleza da vida, né? Tem todos os perfis de pessoas e nenhuma tá certa ou tá errada. São características de cada uma. Mas você vai precisar se acolher no caminho, porque você vai às vezes se perder, você vai às vezes escorregar, você vai fazer coisas que você se arrepende talvez depois. Mas o quanto mais rápido você conseguir se perdoar e não ficar arrependido ou arrependida por ter deixado com que esse processo de cura acontecesse, vai te favorecer. E acredite, sempre melhora. Se a gente encara o que a gente precisa encarar, sempre melhora, sempre fica melhor. Então, encare essa raiva que você está reprimindo, encare, sabe, toda essa explosão, toda essa agressividade que está aí dentro de você. Olhe para isso, sinta isso, vivencie isso, chore isso, expresse isso, porque isso vai fazer você voltar cada vez mais para sua essência. Você vai soltando esse personagem e você vai voltando para sua essência, e você vai descobrindo mais ainda quem você é de verdade. E aí você vai percebendo que às vezes você ficou anos e anos e anos acreditando que você era uma coisa, que na verdade você não é aquilo, mas você é algo muito mais legal, porque sempre é mais legal, tá? Às vezes a gente fica com medo de mergulhar no autoconhecimento e descobrir que a gente é uma pessoa pior. Nunca, nunca isso acontece, né? A gente é uma pessoa maravilhosa, todos nós somos maravilhosos. Inclusive, quando a gente começa a sair do nosso personagem, a gente começa a ficar mais legal ainda. Só que às vezes no meio do caminho a gente precisa expressar um pouco dessa bagunça para chegar naquilo que a gente é de verdade. Então é por isso que a gente acha que tá se tornando uma pessoa, né, entre aspas, pior. Porque na verdade não, a gente só tá passando por um processo de ruptura, vai ser um desequilíbrio necessário para equilibrar de novo com algo muito legal, entendeu? Com algo muito bacana. Então tudo que eu tenho aqui para dizer para vocês é essa questão de incentivar, sabe? O objetivo é incentivar vocês a darem esses mergulhos de autoconhecimento, a se conhecerem de verdade, porque vale a pena, vocês merecem, todos nós merecemos. E é muito lindo quando a gente vai se encontrando, sabe? A gente continua, né, com
várias imperfeições e várias características, mas a gente vai se amando mais, mesmo nessas imperfeições e nessas características. E é isso que eu desejo para todas as pessoas, sabe? É muito bom, porque isso vai deixando a gente apto a colocar os nossos projetos de vida em prática, porque todos nós temos objetivos, temos sonhos, temos planos, e às vezes tentamos colocar eles em práticas e vemos um monte de barreiras, um monte de desafios. E conforme a gente vai voltando para nossa essência, a gente vai quebrando essas barreiras, esses desafios de forma natural, porque a gente vai se conectando com as pessoas que têm a ver com a gente de verdade. E isso vai fazendo com que a gente consiga ultrapassar as barreiras. Então, eu agradeço profundamente, né, pela oportunidade de estar aqui, finalizando e encerrando esse terceiro curso com vocês. Amanhã, né, no dia 1º de outubro, a gente vai começar o nosso quarto curso, o nosso curso do quarto perfil de personalidade. Não vou dar spoiler, vou deixar em segredo aqui para vocês, para apresentar amanhã, mas a gente vai dar continuidade até o 27º perfil de personalidade. Então, estamos numa maratona de longo prazo aí, vai ser mais alguns meses, mas está sendo um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Peço gentilmente que você possa seguir o canal, se inscrever, compartilhar, comentar, para que eu possa estar aprimorando baseado na experiência que vocês estão tendo e junto com vocês aprendendo e me tornando, né, uma versão melhor para poder participar aqui desse processo de desenvolvimento, né, com vocês, ok? Então, agradeço profundamente pela sua presença, agradeço imensamente a Divina Consciência, manifestadora de tudo que é, toda a espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, agradeço o seu superior e nos vemos no nosso próximo curso. Tchau, tchau.